Manhã Diversa de volta mais uma vez para você, agora são 11 horas e 1 minuto. O usucapião é um instrumento de política urbana e também uma forma de aquisição da propriedade imóvel. Ele pode ser requerido nos casos em que a pessoa mora em um imóvel ou parte de um terreno e faz uso constante deles, há mais de 10 anos sem reclamação do dono original. E quem vai explicar melhor para a gente como se faz para ter direito ao usucapião é o advogado Robson Toledo. Então seja muito bem-vindo, Robson. Muito obrigada por ter vindo esclarecer sobre esse assunto para a gente. É um prazer te receber aqui hoje. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui esclarecendo essa matéria aí de suma importância aí para a população. Então, para a gente começar do zero, né? O que é o usucapião? Então, o usucapião, ele é a aquisição da propriedade, né? Propriedade através pelo um decurso de prazo, pelo decurso da posse de determinada coisa. Então, esse usucapião, ele pode ser tanto de coisa de bem imóvel quanto de bem móvel. Eu acho que nossa abordagem aqui vai ser mais voltada para a parte imobiliária propriamente, né? Isso aí. E para a gente entender, então, focado nessa parte imobiliária, quais são as espécies, os tipos de usucapião? Então, nós temos hoje, são 4 tipos de usucapião. Tem o usucapião de 2 anos, que é um usucapião que ele foi até uma inovação, é quando a pessoa, ela abandona, um cônjuge ou um companheiro abandona um imóvel e essa pessoa fica por mais de 2 anos ausente. Essa outra cota parte, ela pode ser usucapida. Esse seria o usucapião de 2 anos. Existe um usucapião de 5 anos, que é o chamado usucapião também constitucional, que esse usucapião para imóveis de metragem até 250 metros e que a pessoa utilize desse imóvel e que só tenha ele como moradia. Existe um outro usucapião, que seria o usucapião ordinário, que é o usucapião que ele é quando você tem um justo título, que é um contrato de compra e venda, ou um documento hábil que demonstre que você adquiriu aquele bem, e você pode também usucapir. E existe o outro usucapião, que seria o de 15 anos, que é o da pior das hipóteses em termos de prazo, esse chamado usucapião extraordinário. Esse visa a pessoa adentrou ao imóvel, não teve nenhum embargo em relação à posse e usufruiu desse imóvel por igual período, por 15 anos, ela faz jus. Se ela demonstrar que mora nesse imóvel ou que usufrui desse imóvel para um fim, por exemplo, um fim comercial ou algo nesse sentido que demonstra a necessidade daquele imóvel, ela pode estar reduzindo esse prazo para 10 anos. Doutor então Robson, seriam essas 4 espécies, a grosso modo. E para a gente entender então um pouco mais sobre as particularidades de cada uma, existem então várias formas de adquirir, né, a propriedade através do usucapião. Vamos conhecer então quais são e como elas funcionam? Para o usucapião extraordinária é preciso ter posse por 15 anos ou por 10, caso tenha estabelecido no imóvel a moradia habitual ou tenha realizado obras de caráter produtivo. Para usucapião constitucional rural, o imóvel deve ter até 50 hectares, posse exercida durante 5 anos, utilizado como moradia, produtivo com trabalho e não pode ser proprietário de outra moradia. Já os requisitos de usucapião especial urbana, o imóvel precisa ter até 250 metros quadrados, além de posse exercida por 5 anos, utilizado como moradia e também não pode ser dono de outro imóvel e não ter usado esta espécie de usucapião antes. Na modalidade familiar, a moradia deve ser urbana e não ter mais de 250 metros quadrados. Também precisa ser utilizada como morada, e o proprietário não pode ser dono de outro imóvel, além de não ter utilizado a modalidade antes. A posse em relação ao usucapião familiar é de 2 anos. Por fim, para usucapião ordinária, deve possuir justo título e posse de boa-fé, sendo a posse exercida durante 10 anos ou 5 anos, caso o imóvel tenha sido adquirido onerosamente e o registro cancelado. Também é preciso ter feito como moradia habitual ou realizado investimento de cunho social econômico. Então, agora a gente entendeu aí quais são os tipos de usucapião, né? Qual deles que é o mais comum? Tem algum que é mais que a gente que realmente vê acontecer mais?
Os três são o ordinário, o constitucional, o ordinário e o extraordinário. São os que mais comuns. Aí vai depender da forma de aquisição, dos documentos que a parte possui para fazer o pedido. Então, esses três são mais usuais. Existem, então, diferenças entre eles, mas quais são os requisitos que são comuns de qualquer uso capião? Olha, é comum. Tem que exercer a posse, que seria crucial. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e ter o lapso temporal, ter o prazo suficiente para ele pedir. Aí ele vai ter que verificar em qual condição que ele se enquadra para aí sim ele fazer o requerimento judicial. Agora existe uma inovação, que é a possibilidade de fazer esse pedido também de forma extrajudicial. Lembrando que todos eles é indispensável a participação do advogado. E bem público, pode usucapir? Por quê? Pode ou não pode? Não, o bem público ele tem uma proibição legal para fazer uso capião. Não pode fazer, isso já está estipulado em lei e até em virtude também, né, de ser um patrimônio coletivo em detrimento aí em prol aí de uma parte individual. Então, acaba que esse interesse coletivo sobressai. Então, por essa é uma das razões, mas então a lei veda essa aquisição por uso capião. E a gente recebeu já a participação do pessoal de casa e eu vou começar falando da pergunta do Paulo, de Juiz de Fora. Então, muito obrigada pela sua participação, Paulo, que perguntou o seguinte: se uma pessoa já tem um imóvel no nome dela, pode utilizar do uso capião em outro imóvel? Sim, pode ser adquirido sim, porém ele só não vai fazer jus daquele uso capião constitucional, que é aquele que requer que uma das condicionantes é a pessoa só ter um imóvel. Então ele não poderia fazer jus a isso, aí teria que ser o de 10 anos ou o extraordinário de 15 anos, mas pode sim. E a outra pergunta é da Michele, de Confins, em Minas Gerais. E ela pergunta o seguinte: se eu tiver um imóvel que foi ganhado muito tempo atrás, mas não tenho nenhum documento dele, posso registrar no cartório como meu? Mas e se eu quiser vender? Eu consigo ou não consigo vender? Como que é a situação aí no caso da Michele? Bom, se ela adquiriu esse imóvel, vamos dizer aí por uma doação, por exemplo, que ela, a princípio parece que é essa situação, ela pode usucapir o imóvel sim com o passar do tempo. Ela pode fazer uso capião e pode depois registrar, aí tem uma sentença judicial que ela tem força de mandado, é como se fosse a escritura pública, e essa escritura, sim, esse mandado sim é registrado em cartório, e ela pode, depois que fizer esse registro, o imóvel vai ter uma matrícula própria, e ela pode fazer a venda dele perfeitamente. E aproveitando então que a gente está tirando a dúvida do pessoal de casa, vamos chamar mais uma vez a participação para você que está aí acompanhando o Manhã Diversa. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, aproveita o tempinho do intervalo, manda para a gente, faz como fez Michele e Paulo. Realmente a gente gosta muito dessa participação, que a gente puder ajudar as pessoas. A gente tem esse papel aqui no Manhã Diversa também. Então aproveita o tempinho do intervalo, manda sua participação pra gente. E hoje, doutor Robson, a gente vai fazer meio diferente. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo. Vamos voltar com Arthur Veloso no Bora Rangar, fazer uma pausa espertinha e depois a gente volta então com o nosso tema. Então você aí de casa não sai que a gente volta já já. E aqui no estúdio a gente continua a falar sobre uso capião, esse instrumento de aquisição de imóveis por parte de quem mora ou utiliza o bem por mais de 10 anos. A gente conversa com o advogado Robson Toledo. Então, Robson, vamos a mais perguntas. E assim como existe diferenciações entre os tipos de uso capião, existe também diferenças entre posse. Por isso eu queria saber qual a diferença entre posse mansa e posse pacífica. Então, a posse mansa e pacífica é um dos requisitos à aquisição. Essa posse mansa e pacífica, ela é uma posse exercida sem contestação, sem uma demanda judicial possessória. É uma posse que, como o próprio nome diz, ela é dessa situação mesmo, com mansidão
e com passividade, sem discussão acerca daquele, sem litígio sobre aquele bem. E é possível fazer uso capião de apenas uma parte de um imóvel? Então, às vezes a pessoa, né, que faz uso do quintal, de uma casa, de um terreno, ou parte de um terreno, é possível fazer também assim? Se for numa situação que, imaginemos que no terreno tenha 2, 3 imóveis. Se você for usucapi somente um, se for aquele o seu direito de posse, aí seria possível sim. Você não poderia usucapi cota parte do imóvel, por exemplo, 50% deles não seria possível, mas ele no todo sim. E a usucapião deve ser registrada na matrícula do imóvel? Sim, o usucapião, após o processamento, seja judicial ou extrajudicial, a providência é fazer o registro na matrícula do imóvel, para aí a pessoa ter a propriedade, é o que ela busca com o usucapião. E quanto que custa e qual que é a duração aí para conseguir, né, para fazer esse procedimento aí de usucapião? Olha, o custo em si vai variar de cada caso específico, não tem um valor, né, certo, até a OAB ela disponibiliza aí um parâmetro, mas ele é muito variável em virtude das circunstâncias num todo. E a questão do prazo, né, isso aí já independe do próprio advogado, mas normalmente aí em torno de 2 a 3 anos num processo judicial. E se a pessoa pagar o IPTU, ela consegue fazer com que isso seja uma ajuda para ela conseguir o usucapião? Olha, o pagamento do IPTU é um dos indicativos de posse. Mas não necessariamente só ele individualmente. Então teria que ver a coisa num todo, né? Porque só o pagamento propriamente, se for com esse propósito de aquisição como possuidor, talvez resolveria. Mas, por exemplo, o inquilino ele paga o IPTU e, por sua vez, ele não tem condições de usucapiar o imóvel. E quais que são os documentos que são necessários para dar entrada no pedido de reconhecimento do usucapião extrajudicial? Seria basicamente uma planta do imóvel, né? Com a especificação do imóvel, as confrontações, os vizinhos. A planta, um memorial descritivo, é um documento que é feito por um engenheiro que chama ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, os documentos pessoais, o justo título de aquisição, o contrato de compra e venda e os demais documentos que porventura somem aí a essa situação aí de demonstrar a posse propriamente. E aproveitando então que você falou sobre esse contrato de compra e venda, a gente recebeu mais participação do pessoal de casa, dessa vez do Ronilson de Esmeralda. Então, muito obrigada pela sua participação. E a pergunta dele é a seguinte: contrato de compra e venda com registro em cartório é válido? Eu já moro há 10 anos no imóvel. Sim, sim. Esse registro, as pessoas confundem o reconhecimento de firma com o registro no cartório. O reconhecimento de firma, ele demonstra que as pessoas que assinaram ali a assinatura confere, né? E tem o registro, o contrato também pode ser registrado via cartório também, aí teria que ver essas situações, o caso concreto propriamente, mas é possível sim, com o registro, mesmo o contrato estando registrado, é possível sim. E o pessoal de casa está participando bastante do nosso programa e a gente está vendo que às vezes chegam algumas perguntas para a gente que são de casos muito específicos, que talvez fique um pouco difícil a gente responder aqui ao vivo. Então eu queria dar a abertura aí para o senhor, se quiser divulgar para o pessoal de casa como faz para entrar em contato, caso queira esclarecer essas dúvidas mais específicas, passar um Instagram, uma forma de contactar, porque realmente, né, existem casos que precisam ser avaliados individualmente, né? A questão da ação de usucapião propriamente é uma coisa muito específica, né? Cada caso é um caso, tem que ser analisado pontualmente. Assim, a gente aqui fala em linhas gerais, mas cada aquisição ela requer aí uma análise mais aprofundada para verificar a questão documental. Então, o contato que eu poderia passar seria o Instagram, que é @RobsonToledo, @RobsonToledo, que seria o meio de comunicação. Poderia também passar o WhatsApp, que seria o 32 991 15 8700.
Dr. Robson, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui hoje. Realmente a gente fez esse recorte de uso capião ligado a imóvel, mas como você bem disse no início da nossa entrevista, existe como ser além disso, né? Então, assim, outras ferramentas que também podem virar uso capiro. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço o convite, muito obrigado a todos.